Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site onde eu sou editora, que é o saudecomocaminho.com.br. Se você está em busca de conteúdo sobre o autoconhecimento ou sobre o uso de terapias integrativas que possam lhe ajudar junto com a medicina científica, a medicina que a gente tem como conhecida aqui no Ocidente, a fazer um casamento e diminuir uma medicação, a encontrar mais harmonia, esse canal e o site vão lhe ajudar porque me ajudam. Esses espaços eu criei para compartilhar as experiências e os sucessos que eu venho obtendo com esse uso dessas terapias. E com a compreensão de que tudo que me acontece, por trás existe um conteúdo espiritual e psicológico que eu preciso olhar para transformar. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa com uma amiga de longa data. Nós nos conhecemos em 2004. Nós estamos em 2023. Lá se vai quase 20 anos. E nesses 20 anos nós tivemos muitos, mas muitos conflitos. Nós olhamos muitas vezes uma para a outra e nós nos deparamos com o que havia de mais difícil, com os nossos, vamos dizer, nossas feridas abertas pela convivência. Porque nossos relacionamentos, nós atraímos para a nossa vida, isso aí, esse detalhe é muito importante, para que você saia das suas queixas, para que você saia desse lugar muitas vezes de autovitimização. Ah, eu só atraio para a minha vida pessoas que não me amam, ou pessoas que não me respeitam, ou pessoas com as quais eu não tenho uma relação de sinceridade ou de estabilidade. Se você está fazendo essas queixas, gente, é porque você está emanando essas informações, essa frequência. E o que quer dizer isso? O que quer dizer emanar uma frequência e atrair as coisas que estão, vamos dizer, em semelhança com essa frequência? É quando dentro de mim, e muitas vezes isso está a nível inconsciente, por isso que eu não consigo ver. As coisas mais importantes a gente não consegue ver tão facilmente. Isso está escrito em alguns textos super interessantes. O Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, ele diz: o que é essencial é invisível aos olhos. Isso quer dizer que você não vê nitidamente conteúdos que podem ser transformadores da sua vida, que você vai precisar buscar, além desses olhos, além dessa mente consciente, os conteúdos para entender e transformar o que você deseja. Na Bíblia também tem falas que diz assim, o caminho é estreito, muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Por quê? Porque você vai precisar ver além do chamado consciente. Existem pistas, existem variáveis, existem dicas que lhe mostram a direção. E ontem, nessa conversa com a minha amiga, nós percebemos como nós já nos chocamos, como nós brigamos uma com a outra, porque a gente não estava disposta a ver que nós éramos iguais, ou pelo menos muito parecidas, que nós trazíamos na história sofrimentos de rejeição, de abandono, que fazia com que a gente rejeitasse e abandonasse muitas vezes uma e a outra. Mas por que? Vocês podem me perguntar. Como assim? Se eu e ela tínhamos feridas de rejeição e abandono, por que que a gente novamente foi buscar alguém para reviver isso? O Bert Helling, da constelação familiar, ele diz o seguinte, que a vida nos dá infinitas possibilidades para reviver um mesmo aprendizado até que a gente aprenda. Então, se na nossa infância nós realmente, quando a gente era criança, vivemos dificuldades relacionadas a experiências de abandono, de rejeição, de abuso, nós vamos guardar esse conteúdo, vai ficar ali, porque quando a gente era criança, nós não tivemos condições de resolver, então esse conteúdo fica aí
né? Ficar aí sem solução, sem resolução, ou seja, as tristezas, as mágoas, as dores ficam escondidas, guardadas, né? Nós precisamos guardar para poder continuar a vida. Nós desenvolvemos defesas, couraças para poder a gente continuar, né? A criança precisa disso, ela não tem capacidade de resolver seus problemas. Ela muitas vezes ela vai precisar se proteger, que é o que a gente chama de couraça, para seguir adiante. E isso envolve para algumas pessoas encontrar distrações, pode desenvolver outros traumas e outros modos, esquemas, né? Tem a terapia dos esquemas, que é o do isolamento social, né? Que cria defesas para não sofrer novamente. Mas se a gente quiser ir além, hoje nós somos adultos, então a gente precisa olhar para esse passado. Eu já disse isso muitas e muitas vezes aqui no vídeo, vou dizer quantas vezes eu me deparar com esse exercício, porque eu e ela, ontem fizemos esse exercício. Nós olhamos para o passado e ontem, com muita calma, nós percebemos o quanto nós nos chocamos com nós mesmas na nossa convivência. E que, portanto, se nós quisermos continuar, se a gente achar que é importante manter a presença uma da outra na nossa vida, né? Se ela considerar que a minha presença é importante na vida dela e eu considerar que a presença dela é importante na minha vida, eu e ela vamos precisar de quê? Vamos precisar de muita calma, muita paciência para quando a gente se sentir ferida, rejeitada ou abandonada, se sentir forte para comunicar uma a outra e dissolver essa ideia. O que é isso? Olha, por exemplo, já aconteceu muitas vezes entre a gente. Ela tem uma atitude que eu considero, vamos dizer, que ela passou por cima de mim em uma determinada situação. Ela não me incluiu. Ela me deixou de fora diante de uma situação que eu considerava que era importante que ela me incluísse, porque eu havia incluído ela anteriormente. Então, vamos dizer, eu chamei ela para participar de um grupo e ela veio. Mas na hora dela reconhecer a importância, a minha importância nesse grupo, ela não reconheceu. Mas eu compreendo que não é porque ela não reconheceu, não, porque hoje eu compreendo que não é que ela não queria, é porque ela não prestou atenção. Né? Não prestou atenção nessa importância, porque quando ela era criança, se ela fosse prestar atenção ao lugar de cada pessoa na vida dela, talvez ela não tivesse suportado e tivesse sucumbido lá na infância, morrido mesmo, desenvolvido uma doença e falecido. Porque se deparar com a realidade, muitas vezes, da falta de um pai ou de uma mãe em um aspecto da nossa vida, em termos de proteção, porque quando a gente é criança, a gente precisa da presença do pai e da mãe, muitas vezes para nos proteger. E reconhecer que eles não foram, né? Não foi possível para eles fazer essa proteção, para a criança pode ser devastador. Então a criança pode desenvolver um mecanismo de defesa que vai para a distração, para a fuga. E aí as fugas podem ser as mais diversas. Algumas crianças desenvolvem muito cedo a sexualidade, ou vícios por jogo, ou vícios da convivência social. Elas só podem estar na rua brincando, porque elas estão fugindo da dor de reconhecer que elas não têm naquele aspecto a proteção do seu pai e da sua mãe. E aí essa criança, ela quando estiver adulta, ela vai atrair para a sua vida novamente pessoas com comportamentos semelhantes a do seu pai e da sua mãe, né? Que não vão lhe proteger, que não vão lhe amparar. Pelo contrário, muitas vezes vão lhe pressionar, vão lhe cobrar sem oferecer a proteção para que ela, hoje adulta, possa se firmar nas próprias pernas e dizer: ei, eu não estou gostando disso. Seu comportamento não foi justo, não foi bom comigo. Olha, vamos rever isso. Eu não quero que isso se repita na minha vida. O que é que nós podemos... Se for importante, né, a pessoa pode comunicar, a pessoa que foi criança e sofreu isso, vai comunicar ao outro como ela quer. Como é que eu quero conviver com você hoje? Como você quer viver comigo hoje? Ontem, na nossa conversa, nós chegamos a esse esclarecimento. Se nós quisermos conviver de uma maneira diferente,
do que a gente conviveu, e isso significa, se a gente quiser se curar das faltas do passado, nós vamos ter que ter um olhar atento uma sobre a outra e confiar que uma e que a outra, elas estão aqui, eu e ela, estamos aqui para somar, para realmente fortalecer à medida que a gente conseguir dissolver as dores que nós repetimos, trazíamos da infância. Então é um processo de paciência, de fé, de acreditar que vale a pena a gente fazer esse caminho juntas. Então é uma oportunidade para mim extraordinária, porque para mim o amor é isso. O amor é quando eu olho para uma situação que aparentemente não tem solução, mas que eu vejo um caminho de possibilidade para o novo, se eu estiver disposta a olhar para o que eu nunca olhei. Toda vez que eu abro o meu olhar para lugares, que eu amplio o meu olhar, que eu amplio a minha consciência, eu vou dar a vida e vou me dar a oportunidade de ampliar minha vida, de enriquecer, de ter mais o que? Abundância. Porque a abundância, ela é resultado dessa disposição para olhar para a vida com um novo olhar e incluir na minha vida pessoas, trabalhos, encontros, grupos. Então, essa capacidade de incluir, ela vai enriquecer minha vida. Por outro lado, as pessoas que já incluem demais, que pode ser um mecanismo de defesa, né? Porque tudo pode ser um processo de cura ou pode ser um vício. Tem pessoas que elas incluem o tempo todo para fugir da realidade, que não é o meu caso, nem o da minha amiga. Nós não somos assim. Mas tem pessoas que podem chegar nesse ponto. Então, inclui, tu vai colocando um monte de coisa que tá aquela confusão para fugir. E aí eu vou precisar o quê? Peneirar tudo que eu coloquei na minha vida para deixar o que realmente me fortalece, o que realmente enriquece o meu espírito, a minha alma, o que torna a minha vida mais plena, o que aumenta a minha conexão com Deus, com a vida, que torna a vida mais vibrante, mais alegre, mais cheia de luz. Então, o encontro com a minha amiga ontem foi maravilhoso porque nós recomeçamos mais uma vez, porque nós já recomeçamos inúmeras vezes e com certeza iremos recomeçar outras, a olhar uma para a outra com novos elementos, porque nós incluímos, nós desvelamos ontem novos elementos. Ao desvelar, ao compreender mais, nós vamos ter mais recursos para lidar com as dores quando elas surgirem, para lidar com os incômodos quando os incômodos surgirem e principalmente para reconhecer o valor que cada uma tem na vida da outra. Então eu reconheço o valor dela na minha vida, eu honro esse lugar e à medida que ela também faz isso, nós abrimos um caminho de encontro, um caminho de estabelecer nesse mundo, de plantar na nossa história mais amor, porque amor é isso, é um processo contínuo de reformulação, de transformação, de ressignificação. Então, gente, mais uma vez eu agradeço muito a presença daqueles que estão aqui, os comentários. Olha, sabe que vocês quando fazem comentário acolhem o meu coração, porque eu sinto que vocês escutaram, que vocês se questionaram a partir da minha fala. Agradeço muito pelas curtidas. E você que não se inscreveu no canal, aí embaixo tem a possibilidade de se inscrever. Além disso, você pode acionar o sininho que tem aí para você receber as notificações toda vez que a gente coloca vídeo. Dê seu like para nos incentivar, faça seus comentários, faça sugestões de temas, porque nós estamos aqui nesse espaço que foi criado para ser a nossa casa, o nosso lugar de encontro diário, para a gente repensar a vida e viver com mais consciência e com mais amorosidade. Por isso, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.